Olá, alunos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Vai começar agora mais uma aula de história. Eu espero que todos vocês estejam bem, que todos vocês estejam em paz, né? Claro, em breve estaremos de volta. A semana passada, eu trabalhei aqui com vocês, né? Os motivos, né, que levaram à consolidação da independência do Brasil, o que levou o primeiro reinado, que começou ali em 1808 até 1831, o que levou à crise do primeiro reinado. O Brasil, a história do Brasil, se tratando do Império, ele é dividido em dois. Primeiro reinado, ok, pessoal? Que é de 1808, com a chegada, né, da família real Brasil, até 1831. Temos aí o primeiro reinado. De 1831 até 1840, nós temos o período regencial. De 1840 até 1889, nós temos o segundo reinado. Primeiro reinado, Dom Pedro I. Segundo reinado, Dom Pedro II. E o período regencial? Coordenado por liberais, por restauradores, por partidos políticos, que eu vou explicar para vocês aqui nessa aula de hoje, tá? Então, semana passada, trabalhei com vocês os motivos que levaram para a crise do governo do primeiro reinado, automaticamente do Império de Dom Pedro I, tá? Para quem está chegando agora, prazer, sou o professor Marcos, professor de História. Aqui segue o capítulo, né? Capítulo 8, página 182. Deixa eu colocar aí na página 182, que a gente vai trabalhar a partir da abdicação. O que foi a abdicação de Dom Pedro I? Então, aula intitulada Brasil governados por regentes. Tá? Vamos lá? Primeiro, a queda de Dom Pedro I. Quando falar queda, não é queda no sentido de você estar andando dia a dia, Dom Pedro caiu, escorregou, não. É os motivos que levaram, né? Que eu já trabalhei aqui com vocês, eu estou apenas a nível de relembrar. A insatisfação política, partido português versus partido brasileiro, não foi isso? Unitarismo, centralismo, absolutismo, ou seja, o poder centrado na mão do rei, isso gerou um descontentamento. A Guerra da Cisplatina, que ocorreu de 1825 a 1828, né? O Brasil lutou contra algumas tropas ali no Rio do Prata, né, que hoje se tornou Argentina. A aproximação, a crise, né, gerou uma crise econômica. A aproximação com os portugueses. O medo da recolonização, já como o Brasil ele deixava o status, né, de colônia e se enquadrava como metrópole desde a vinda da família real Brasil. A Noite das Garrafas, que foi gerada justamente por essa tentativa de recolonização. E tudo isso aqui, todos esses motivos, resultou em abdicação de Dom Pedro I, em 7 de abril de 1821. Dom João VI, ele era pai de Dom Pedro. Dom João VI, ele era pai de Dom Pedro. Dom João VI, ele vai morrer em Portugal em 1826. Nesse ano, Dom Pedro I ele era imperador do Brasil, tá? Aí vamos lá, abdicação de Dom Pedro. Um contexto. Manifestações populares contra a monarquia após a morte de Libério Bárbaro, jornalista liberado de São Paulo, por pessoas ligadas a Dom Pedro. Temos aqui o início da década de 1830. O que foi que ocorreu para a abdicação? Noite das Garrafadas, como eu já falei, né? Março de 1831. Revolta de militares brasileiros. Por que essa revolta de militares brasileiros? Porque a condição do exército brasileiro era precária. De fato, não havia força suficiente para lutar com qualquer outras tropas. Péssimas condições de trabalho, né? Que os militares se encontravam. Então, dia 7, como já falei, houve a abdicação de Dom Pedro I em favor de seu filho Pedro de Alcântara. Perceba. Dom Pedro I, ele vai deixar a abdicação da ideia de deixar, né,
ele vai abdicar, vai dizer assim, olha, a partir de hoje em diante, eu renuncio ao cargo do imperador do Brasil. Ele vai deixar de ser imperador do Brasil por algumas pressões, diversas pressões que estavam ocorrendo no Brasil. Mas, sobretudo, ele deixou de ser imperador do Brasil para assumir o trono em Portugal. Ele deixou de ser imperador do Brasil para assumir o trono em Portugal. Quando ele chegou em Portugal, para assumir o trono, para ser imperador de Portugal, ele percebeu que houve uma tensão política lá em Portugal. E aí agora vem, quem deve assumir o império? O filho, né? Porque a Constituição de 1824, aquela da semana passada, que a gente trabalhou o poder moderador, era clara. Quando o rei abdicar, quem deve assumir é o seu primogênito. Quem é o seu primogênito, o seu primeiro filho? Pedro de Alcântara. Mas é aquela questão. Dom Pedro de Alcântara tinha idade suficiente para assumir o trono? Aqui é o dia da abdicação. Quando Dom Pedro I ele sai do Brasil e vai para Portugal. E agora, Pedrinho, eu lanço para vocês. Dom Pedro I tinha idade suficiente para assumir o trono do Brasil? E aí, o que vocês acham? Não, galera, não tinha. Quando Dom Pedro I renunciou, deixou o trono, o seu filho, Pedrinho, tinha apenas 5 anos de idade. Eita, professor, então significa que nossos antepassados teve um imperador com 5 anos de idade? Não, porque a Constituição da época... Eita, estou derrubando já o cenário. A Constituição da época tinha deixado claro que quando sair, né, quem só pode assumir ali o local do imperador, o título de imperador, acima de 21 anos. E agora, professor? Se Pedrinho tinha apenas 5 anos, né? Então, a partir de 1831, vai começar o período regencial. Por que vai começar o período regencial? Porque Pedrinho não tinha idade suficiente para assumir o Império do Brasil. Ele é apenas uma criança, só tinha 5 anos de idade. E a Constituição, essa daqui, ó, de 1824, não permitia, tá? Não permitia que que Pedrinho, filho de Dom Pedro I, assumisse o Império. Então vai começar o quê, pessoal? O período regencial. O período regencial foi um período ao qual quem ficou no poder, né, dominando o país, sendo os imperadores, eram um grupo de militares, um grupo de políticos. Esses grupos de políticos ficaram governando o Brasil de 1831, desde a saída de Dom Pedro I até 1840. Aí vocês perguntam, e Pedrinho? Fizeram o que com Pedrinho? Pedrinho foi mandado para uma escola de intelectualidade, pois vocês vão ver depois que vai ocorrer o golpe da maioridade. O que é o golpe da maioridade? Vão colocar Pedrinho em 1840, quando acaba aqui a regência, em 1840, vão colocar Pedrinho para ser o imperador. Professor, mas você disse que no início, em 1831, Pedrinho tinha 5 anos. Aí 5 anos, né? Para 1840. Ele tem quantos anos? 5 mais 9, né? 31 e 40. 5 mais 9, 14. Então, vocês vão perceber que lá na frente, no golpe da maioridade, Pedro, que vai se tornar Dom Pedro II, ele vai assumir o império com 14 anos. Professor, mas você disse que a Constituição não permitia. Sim, não permitia, mas os políticos, juntamente com as pessoas que estavam em torno de Pedrinho, vai dar um golpe na Constituição. Pedrinho vai assumir o império com 14 anos de idade.
Mas isso era na frente, pessoal. Vamos aqui o período regencial. Então, vejamos. Período regencial, né? Dom Pedro II, né, que era Pedrinho, tinha 5 anos quando o pai abdicou. Quem era o pai? Dom Pedro I. Período regencial. Brasil é governado por regentes. O que regentes? Né? Eram partidos políticos que ficaram certo tempo no poder. E eram grupos. Então, o governo de regentes até a maioridade. Então, a maioridade vai ocorrer em 1840, através do golpe. Mas os partidos que ficaram no Brasil, que ficaram no governo do Brasil, vocês vão colocar aí na página, pessoal. 184, o livro didático de vocês vão ver o seguinte, né? Existiam os moderados, um grupo político, os moderados, os exaltados e os restauradores. Esses 3 partidos é que vai ficar no período regencial. Aí temos uma crise econômica, poucos recursos e muitos gastos para combater as revoltas. A grande questão do Brasil regencial é que os governadores que ficaram no poder durante esse tempo, enquanto Pedrinho estudava, enquanto Pedrinho se desenvolvia, eles geraram diversas movimentações, e essas diversas movimentações geraram revolta. A população brasileira ficaram revoltados com os regentes, com os partidos políticos. A partir daí, gerou o que, pessoal? Diversas revoltas pelo Brasil afora, tá? Essas revoltas foram geradas pela Regência Trina. A Regência Trina é entendida como um período da história que foi governado, o Brasil foi governado por 3 pessoas. Olha, 3 pessoas ao mesmo tempo, viu, pessoal? O Brasil foi governado por 3 pessoas ao mesmo tempo, de 1831 a 1834. Quem era? Brigadeiro, Francisco de Lima e Silva, Braulio Muniz e José de Costa Carvalho. Justamente esses 3 carinhas aqui. Mas esses 3 vai fazer algumas medidas no Brasil e vai gerar revolta, como revolta dos malês, revolta da Sabinada, tá? Revolta da Farroupilha. Diversas revoltas vão ocorrer no Brasil. E essas revoltas vão fazer com que o Brasil fosse para as ruas e buscassem a defender a sua pátria. E os brasileiros vão defender a sua pátria, querendo que acabasse com a regência permanente, regência trina permanente. 3, regência trina. Período regencial governado por 3 governadores. Depois veio a regência una. O que é regência una? Período governado por apenas uma única pessoa, tá? Então, o que é que vai gerar, pessoal? Uma revolta. O Brasil, de 1831 a 1840, estava passando por sérias crises, por diversas transformações sociais, mas, ao mesmo tempo, por um descontentamento. Esse descontentamento era gerado pelos governadores que estavam no poder, ok? E aí, veja, Dom Pedro I, nesse período, ele vai estar na onde? Lá em Portugal. Em 1834, o que é que vai ocorrer com Dom Pedro? Primeiro, morre. 1834, Dom Pedro I morre em Portugal. Ele abdica em 1831 no Brasil, trono do imperador, sai, né, renuncia, vai para Portugal, chega em Portugal 4 anos depois de sua abdicação. Em 1834, Dom Pedro I morre. E o Brasil fica governado por governantes, plural, 3, regência trina, 3, regência una. Então, vejamos, de 31 a 34 foi regência trina, 3 governadores, temos aqui eles. De 34 até 41 foi regência una, mas a regência una, né, devido a algumas medidas severas, vai gerar algumas revoltas. E essas revoltas eu vou estar explicando aqui na próxima aula. Quem são as revoltas? O levante dos malês, a cabanagem, tá? A sabinada, como já falei para vocês, a farroupilha. Tudo isso aí vai gerar crise. E essa crise vai fazer com que Dom Pedro II
aquele carinha lá, aquela criancinha que tem apenas 5 anos, em 1840, ele retorne para o poder. Não, não quero saber mais nada. Eu, com 14 anos, vou assumir. Dom Pedro II, ele vai assumir aos 14 anos de idade. Tá, galera? Então, semana que vem, eu vou trabalhar com vocês as revoltas que ocorreram de 1831 a 1840. De hoje a 15 dias, tá, galera? No caso, hoje a aula vai ser lançada para vocês no dia 14. Então, dia 14 a 15 dias, porque semana que vem é aniversário da cidade de Itabaianinha. Eu vou estar trazendo para vocês o contexto, a formação histórica, cultural de Itabaianinha. Itabaianinha que está completando, né, dia 19 de outubro, idade. Então, felicitações, emancipação política, né? 105 anos de muita história, conquista e liberdade. Mas aí, quando a gente vai retornar, trabalhando de 1831 a 1840. Entenderam, pessoal, que foi a abdicação? A abdicação foi a renúncia de Dom Pedro I. Ele sai do Império do Brasil e vai para Portugal. Enquanto isso, ele deixou o seu filho Pedrinho, né? Mas Pedrinho ele não poderia assumir o lugar do pai, porque ele só tinha apenas 5 anos. Então, em 1831, vai ser instalado no Brasil o período regencial, que é de 1831 a 1840. Neste período aí, o Brasil vai ser governado por militares e por políticos, que é regência trina, por 3 governadores. Depois, insatisfeito, que vai gerar algumas crises, vai ser apenas regência una, que é governado por apenas uma única pessoa. Vai permanecer 1840. 1840, a população já estava cansada, com tanto descaso, com tanta desigualdade social, com tanta miséria, e aí vai pedir a volta, né, de uma pessoa ligada especificamente à família real. É quando Dom Pedro II, aquela criança, né, de 5 anos, com 14 anos, vai assumir aí o Império do Brasil. Tá, galera? Então, por hoje, a gente encerra aqui a nossa aula, tá? Nossa aula encerra hoje por aqui. Não esqueçam de fazer a atividade que está logo aqui abaixo. Espero que todos vocês fiquem bem, que todos vocês fiquem em paz, ok? E a mensagem de hoje é basicamente a seguinte: a gente só vence o amanhã se não desistir, claro, né, do hoje, porque o amanhã ele é formado pelo hoje. Então, isso é muito importante. Façam a atividade. Eu estarei aqui na próxima aula esperando todos vocês, tá, galera? A atividade está logo aqui abaixo. Tchau!